Amém, meus irmãos, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Estamos escalados essa noite e o Senhor nos dá essa oportunidade de trazer uma palavra para a igreja do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual escreveu São Lucas, capítulo 19, e o versículo, apenas o versículo 10. Lucas, capítulo 19, e o versículo 10, que diz a palavra de Deus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem pode dizer amém? Nós vemos aqui através da palavra de Deus que este foi o objetivo principal da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até este mundo, não é? Ele deixou o seu trono de glória, como nós sabemos, desenvolveu o seu trono de glória e veio a esse mundo com o objetivo de buscar e salvar o pecador, o homem que estava distante da presença de Deus. Nós sabemos que o homem foi criado por Deus com o objetivo de adorar a Deus, de ter uma convivência com Deus, de ter harmonia com o Senhor. Mas desde lá do Éden, quando o homem pecou, o homem se distanciou de Deus, o pecado entrou no mundo e esse pecado foi se agravando e foi passando de geração a geração. E a palavra de Deus nos mostra que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. E foi necessário Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, vinha até esse mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Jesus Cristo, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Quando o homem o aceita como Senhor e Salvador, tem esse privilégio de ser salvo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem que havia se distanciado de Deus, quando ele aceita Cristo como Senhor e Salvador, a parede que faz divisão entre o homem e Deus é quebrada, a barreira é destruída e o homem agora passa a ser uma nova criatura. Nós vemos nessa passagem bíblica que existia um homem chamado Zaqueu. Esse homem era chefe dos publicanos, um homem rico, um homem desonesto, mas ele sentiu no seu coração a vontade de ver ao Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que quando Jesus ia passando ali por Jericó, Zaqueu buscou ver ao Senhor, mas não podia, porque ele era um homem de baixa estatura. Mas a palavra de Deus também nos diz que ele não contou, não mediu esforços. Ele foi adiante, subiu em uma figueira brava, esperou que o Senhor Jesus fosse passar por ali, porque ele sabia por onde Jesus ia passar, e esperou o momento certo de olhar para Jesus. Mas o nosso Jesus é tão maravilhoso que ele nos surpreende a cada dia, a cada hora, a cada instante. E quando Jesus ia passando por aquele local onde Zaqueu estava, em cima daquela figueira brava, ele para naquele local
Eu já preguei isso várias vezes e eu digo que naquele momento, com certeza, o coração de Zaqueu estava a 1000 por hora. Mas o que nos mostra a palavra de Deus, que o nosso Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Por isso eu digo que ele pode todas as coisas, ele pode mudar a tua vida, ele pode transformar a tua história. E naquele momento, quando Jesus para naquele local, ele olha para cima e com certeza naquele momento Jesus começou a contemplar Zaqueu, e Zaqueu de cima para baixo contemplando ao Senhor e dizendo: eu apenas queria vê-lo, mas ele está olhando para mim. Eu quero dizer a você nesse momento, meu irmão, minha irmã, meu amigo ouvinte, que você que entrou por essas portas, que você está sendo visto pelo Senhor nessa noite. Jesus está te vendo, Ele está aqui nesta noite para te abençoar, para transformar a tua vida e para te dar vitória, porque com Jesus não existe derrota. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele é Deus. Naquele momento Jesus olha para cima, Zaqueu ali com certeza todo trêmulo, o coração batendo, e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu creio que naquele momento Zaqueu teve uma alegria tremenda no seu coração, e eu penso comigo que ele deve ter dito: mas quem disse o meu nome a esse homem? Como eu já disse, o nosso Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe o meu nome, ele sabe o teu nome, ele sabe o meu problema, ele sabe o teu problema, e ele pode resolver, porque a minha Bíblia diz que ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos e de que nós pensamos, porque ele é Deus e ele é fiel. O que me chama a atenção nessa passagem é que Zaqueu desce com alegria tremenda. A Bíblia diz que ele desce jubiloso, alegre, e recebe a Jesus Cristo em sua casa. E naquela noite, com certeza, Jesus pregou para ele, mostrou para ele o que era certo, mostrou para ele o que ele devia fazer para ter direito à vida eterna, para entrar nas mansões celestiais. E diz a palavra de Deus que Zaqueu, que estava caído, ele levanta-se. A palavra de Deus diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eu darei a metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguma coisa de alguém, eu restituo quadruplicado. Com certeza Zaqueu conhecia a palavra de Deus, porque no Velho Testamento, lá no livro do Êxodo, no capítulo 21 e o versículo 1, a palavra de Deus nos faz essa advertência. Naquela época, como também hoje, a palavra de Deus nos corrige, e ele corrigia que naquela época alguém que furtasse uma ovelha de alguém tinha que ser restituído quadruplicado. Zaqueu, com certeza, era um homem desonesto, um homem que cobrava impostos além daquilo que ele devia cobrar. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus, quando ele ouviu a Jesus Cristo, a palavra de Deus entrou no seu coração, ele teve uma vida transformada, ele teve uma vida que agora ele queria fazer a vontade de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nossa vida é transformada. Essa passagem bíblica tem como título Zaqueu publicano. Eu sempre digo que essa passagem era para ter como título a conversão de Zaqueu, porque aquele homem que era duro de coração, aquele homem que era desonesto, agora ele começava a sentir a necessidade e o prazer de abençoar aquelas pessoas mais necessitadas. E a minha Bíblia não diz diferente, diz que a pessoa que aceita Cristo como Senhor e Salvador, é impossível que ele permaneça com o coração duro, com o coração de pedra, com aquele coração que não sente a necessidade dos outros.
Foi isso que aconteceu com Zaqueu. E quando ele diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, vou restituir 4 vezes aquilo de quem eu cheguei a tirar, Jesus Cristo disse: hoje veio salvação a essa casa, porque também este é filho de Abraão. Todos aqueles que são filhos de Abraão são aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, porque Deus fez a promessa a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é o nosso pai na fé. Todos aqueles que aceitam a Cristo, que têm a sua vida mudada, a sua vida transformada, deixam de ser criaturas de Deus, passam a ser filhos de Deus, passam também a ser filhos de Abraão pela fé, porque Ele é o nosso pai na fé. Muitas vezes nós vemos por aí evangelho para tudo quanto é gosto, e muitos pregam bens, prosperidades. Nós sabemos, e eu sou uma testemunha viva disso, que Jesus faz isso mesmo na vida de cada um. Mas o principal, como diz a palavra, Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para buscar o homem para morar no céu. É isso que a minha Bíblia diz. E Ele, dias antes de sua crucificação, Ele falando aos seus discípulos, Ele dizia: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos diria, pois eu vou preparar lugar, e se eu vou preparar lugar, voltarei outra vez para buscá-los, para que estejais comigo mesmo. Jesus foi para o céu preparar lugar. Essa igreja sabe, essa igreja espera a volta de Jesus, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e aquele que estiver aceitado a Cristo, que estiver firme na sua presença, irá morar no céu por toda a eternidade. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.